Oi, gente, dando continuidade aí, tá? Mandei 2 vídeos ao mesmo tempo para dar continuidade ao outro e finalizar pelo menos essa parte aí, tá? Então, eu queria a todo custo, né? Eu tinha medo, eu queria correr e etc. Aí, logo depois, né, eu fiquei ali muitos meses, talvez um ano, ou quase um ano, ou mais de um ano, eu não me lembro, sem ceiar. Meu pastor, né, meu atual pastor, chegou pra mim um dia e eu tava na minha lanchonete um domingo à tarde. Ele chegou e disse assim: você não tá ceiando. E eu disse: não tenho como eu ceiar, porque eu lembro disso, daquilo, eu choro. A conta de eu lembrar, eu choro. Ele falou: então vão orar para que Deus tira, para que ele cicatrize a ferida, que a ferida ainda tá aberta. E eu não tinha como tá ceando. E aí, então, a gente orou e Deus, ele me deu cura, né? Ele fechou a cicatriz. A ferida, ele fechou e deixou a cicatriz. Porque a cicatriz, ela tem que ficar, gente. Quando vocês cortam o rosto, cortam algum membro do nosso corpo, vocês podem ver que a cicatriz fica. Por melhor que ela foi, né, bem sucedida, aquela cirurgia, aquele corte, ela fica. Ela fica para lembrar. Para nós lembrar do poder de Deus, para nós lembrar do que Deus deixou que nós passasse, mas quem que fecha a ferida é Ele, com nosso esforço, é claro, né? Então aí foi assim, eu fiquei, aí fechou logo depois, e aí eu voltei a ceiar, mas mesmo assim eu não conseguia, eu era ainda arisca. Eu ainda fazia o que eu podia para não me entregar muito. Me entregar para o homem, não. Me entregar para o agir do Senhor. Eu me entregava mais para as amizades, para minha vontade, do que para a obra. Porque eu tinha medo. E aí, como foi um dia, o meu pastor, meu atual pastor, né? Ele chegou e disse: olha, Deus manda te dizer, vem aqui na frente. E eu fui, e ele disse assim, foi até num domingo à noite, ele disse assim: olha, Deus manda dizer que você tem resistência. Você tem resistência para fazer o que o Espírito Santo de Deus te manda. Ele manda e você fica calando. Ele diz para você não calar, para você não ter medo de ser usada novamente. Porque você tem medo da perseguição vir por causa do nome dele, por você ser instrumento e você cair e nunca mais levantar. Porque até hoje você tenta levantar e você não consegue. E o pouco que você levantou é porque o Senhor que segura na sua mão para te levantar por causa do desejo que tem no seu coração. Mas ele manda te dizer hoje que não adianta você resistir. Porque assim ele determinou que a obra da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E eu olhava ele entregando, eu chorava muito, mas eu falava: eu não tenho força, Senhor. Eu não vou ter força. Eu não vou querer nunca mais ser aquele instrumento nas tuas mãos. Eu prefiro ficar aí no mundo, ou no mundo ou na igreja, sei lá. Eu prefiro ficar do jeito que eu tô mesmo, com medo, arisca. E ali, mesmo assim, Deus ainda me usava em algumas coisas e eu não queria. E eu falava: gente, eu não quero, eu não. Entendeu? E eu fui retendo aquilo. Eu fui segurando. E aquela palavra que ele mandou, o meu pastor, ele me entregou de profecia, aquilo não saía da minha cabeça. E eu resistia. Resisti muitas vezes. Resisti tanto que ele, depois de 9 meses que eu saí dessa congregação, Deus me deu a minha casa própria, a nossa casa própria. Deus nos concedeu ela 9 meses depois. E olha só, eu fiquei muito mais de um ano sem ceiar. Logo depois, eu fiquei aí quase um ano ou mais de um ano sem ceiar. E depois de mais de um ano, bem mais de um ano,
Deus me entregou essa profecia que não adiantava eu correr para a direita ou para a esquerda, né? Então não adianta a gente fugir do propósito do Senhor na nossa vida. Não adianta, porque ele é Deus. Ele tem o todo controle. Ele não obriga nós a fazer nada. Mas ele nos mostra o tempo todo que ele é o controle da nossa vida. E muita coisa que nós não entendemos, ele vai esclarecendo para nós. E aí eu tava muito ferida, né? E aí depois não teve jeito. Aí não teve jeito não. Sabe que a mulher que é apaixonada pelo marido, que o marido faz as coisas com ela e ele vai e joga 7-1 nela e põe a mão no rostinho dela, ela se derrete. Aí eu fiz a mesma coisa com o Espírito Santo de Deus. Aí aconteceu muito mais coisa que eu vi que eu tinha de voltar o meu primeiro amor, eu tinha de voltar. E a obra da segunda casa seria maior do que a da primeira. E aí eu conscientizei que sem Jesus não dá. Sem o Espírito Santo de Deus não dá. O importante é Ele. E ainda que o mundo me odiasse, ainda que o mundo tramasse contra mim, não interessa, eu quero é Jesus. E aí eu conscientizei e eu tô aí prosseguindo com fé. E eu tenho convicção, independente do que eu perca, tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo que se foi, é porque foi assim plano do Senhor na minha vida. Porque Deus tinha plano. Deus tinha plano. Né? Um dia eu tava ali num lugar, aí Deus pegou e usou um profeta que nunca me viu nem naquela região eu morava. Ele disse assim: olha, Deus manda te dizer. E eu falei: lá vem bomba. Eu tinha acabado de ganhar essa profecia aí, acabado de receber ela. Não sei quantos meses tinha, mas eu tinha acabado de receber a profecia. Que não adiantava eu resistir, porque a obra da segunda casa seria maior do que a da primeira. E aí ele disse assim pra mim: todos que batem o olho em você te admiram, e muitos te amam. Mas Deus disse assim: o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a salvação? Falei: eu tô mais pra encrencada. Eu tô mais que no sal. Eu tô mais que na churrasqueira com sal grosso. Quando foi logo depois, eu trabalhando num comércio, uma pessoa que era espírita, ela era macumbeira mesmo. Ela entrou e eu conversei com ela, mas o Espírito Santo de Deus falou: não fala nada com ela, essa mulher. Eu não falei nada. Conversei normal e servi ela normal e rapidão. E ela saiu. Quando foi no outro dia, ela voltou e disse que queria a mercadoria e tal, mas ela não ia entrar lá. E conversou, nem foi comigo. Foi com a dona dessa loja. E disse assim: eu não vou entrar não. Aí a dona da loja, minha patroa, perguntou por que não. Ela disse assim: não, eu não posso entrar, porque ontem eu conversei com essa mulher e o Zinchu me deu um couro. E eles disseram que se eu conversar com ela de novo, eles vão me matar. Eles odeiam ela. E aí, gente, foi nesse dia. Foi nesta hora. Foi aí que eu captei tudo. Falei: não posso. Eu não posso. Por mais que eu esteja fria, por mais que eu acho que eu não estou trabalhando, e eu tinha acabado de comentar com a minha patroa, naquela segunda-feira. Isso aconteceu, ela comprou na sexta, essa mulher. No sábado ela voltou e falou isso. E eu tinha falado na segunda-feira que se eu morresse, eu ia pro INFA. E se o INFA tivesse cheio, eu ia pro quinto, pro sexto, eu ia só passando de grau lá, porque ia estar cheio. Porque eu não tava fazendo nada. E aí ela disse pra mim: se você acha que não tá agradando a Deus e tá perdendo a sua salvação, e acha que eu tô firme com Deus, que eu tô trabalhando na obra, e o diabo não quer que ela converse com você, então o negócio pra você é forte. Aí é que eu conscientizei. Aquele dia eu comecei a tomar atitudes diferentes pra me ficar firme.
Para o Espírito Santo de Deus fazer o que quiser, que a minha vida não é minha, mas é dele. E eu não queria mais viver em mim, nem fazer a minha vontade. Eu queria que o Senhor vivesse em mim e fizesse a vontade dele em mim. Não vivesse eu, mas que Cristo vivesse em mim o tempo todo. E eu fui conscientizando disso a cada dia e voltei à segunda obra. E eu tenho certeza que todas as promessas vão se cumprir, tá? Vou voltar lá na casa própria, tá? Dá tempo aí de eu começar o testemunho da casa própria. Já acabei a reunião, tá, gente? Já acabei a reunião e mostrei pra vocês. Eu falei forte aí pra vocês que a perseguição da igreja, ela não é pra te destruir. Ela não é pra ela te derrubar e deixar você derrotada, senão Deus não permitiria. Ele permite porque ele tem plano e ele sabe a luta que você suporta. E nós não podemos arrumar justificativa de perseguição, de erro, disso, daquilo, de desprezo, de que as pessoas dentro da igreja, elas não te dão credibilidade, acham que você não é nada, que você não tem valor nenhum, não tem dor nenhum, não presta pra nada. Vocês não podem usar isso como desculpa para abandonar o nosso Deus, para abandonar o seu Deus, para abandonar o meu Deus. Não pode. Igual eu disse domingo, mandei no Instagram e no YouTube. Para Deus nós não justificamos, gente. Para Deus nós não justificamos. Quando nós descemos a sepultura, gente, é muito forte. É muito forte. Quando nós descemos a sepultura, não. Para Deus não. Ah, mas é por causa disso, pai? Ah, mas é por causa da... Não! Para Deus não justifica. E nós não podemos abandonar esse Deus por causa de nada. Nós temos de ficar firme com ele a cada dia, pedindo ele mesmo. As lutas, sim, que as lutas têm que vir. As perseguições, as batalhas, os ataques, independente que nós demos brecha ou até mesmo quando nós não damos brecha, porque isso existe. Às vezes a gente não deu tanta brecha ou não deu nenhuma. Ou às vezes nós demos também. Mas aí nós não podemos deixar isso tirar nós da presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele não abandona a gente. É nós que arrumamos desculpa para abandonar ele. Né? E eu arrumei aquela desculpa não para abandonar ele totalmente, que eu não consegui, por mais que eu fiquei caída, por mais que eu senti eu afastando dele a cada tempo, a cada semana, a cada meses, eu via que eu sentia aquela necessidade de voltar ao primeiro amor. Tá? Não foi para escandalizar a igreja nenhuma que eu falei isso, mas porque o Espírito Santo de Deus assim me mandou passar todas as experiências. E aí então, um belo dia, eu tava lá na casa de aluguel que a gente tinha mudado, né, para essa casa, e meu esposo chegou e disse: olha, vou comprar uma casa. Aí eu, oh, Glória, como? Com que dinheiro? Ele disse: eu vou levar você para ver a casa. E aí, o próximo vídeo... Ô, gente, eu não tô usando aqui estratégia de suspense igualzinho